Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do Tricolor para a estreia, pessoal, do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga amanhã em casa contra o Sport e vamos conhecer a real dívida do São Paulo do ano passado. Foi a maior da sua história, galera? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com prejuízo histórico, o maior de sua história. Nas últimas horas, membros do Conselho Deliberativo receberam números da temporada passada e o São Paulo em 2024 registrou um prejuízo de 289 milhões de reais. Isso significa que o Tricolor gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Nunca desde que foi fundado, São Paulo havia registrado números tão ruins. Entre outras consequências, um valor recorde também da dívida, que hoje gira na casa dos 969 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. São Paulo em crise total, a pior fase do ponto de vista financeiro de todos os tempos do Tricolor, que tem tentado buscar uma série de receitas novas, incluindo a captação de dinheiro via FIDC. O acordo com Evangelos Marinax, que vai aportar cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos, também pode ajudar a mudar essa drástica situação. É também por isso que o São Paulo não contratou jogadores com compra de direitos econômicos nessa janela de janeiro. Vai ser assim na metade do ano e também na janela de janeiro de 2026. Só para arrematar, com todas essas alterações, o São Paulo afirma a seus conselheiros que projetam superávit de 44 milhões de reais no ano de 2025. Mas, a julgar pelos últimos anos, não dá para imaginar algo positivo. Tricolor, no período de 2021 a 2024, acumula um déficit de 429 milhões de reais. Foram 289 milhões de prejuízo no ano passado, 62 milhões de prejuízo em 2023, superávit de 37 milhões em 2022 e um outro prejuízo de 106 milhões de reais em 2021. Lucas Moura fora da estreia do Brasileirão, provavelmente fora da estreia da Libertadores. Quando é que o Lucas Moura vai poder jogar, hein? Ele que teve um trauma no joelho no jogo de semifinal lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. O trabalho que o São Paulo está fazendo para ter esse jogador 100% logo, vou trazer detalhes. E vou falar também dessa reintegração do Luan. Será que ele já pode estar à disposição? Será que o Zubeldia pretende usar? Eu vou trazer o passo a passo dessa história, como é que ela vai se desenvolver para vocês. Mas antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos todos os dias. Tem muita notícia para vocês, bastidores do mundo da bola. Bom, Lucas Moura, trauma no joelho, período parado. A tendência era, vai melhorar para a última semana poder treinar e jogar. Notícia que a gente estava trazendo aqui no canal, programação do São Paulo. Entramos na última semana, começou a sentir dor. A dor aumentou, a dor não diminuiu, a dor, ficou lá, um trauma, uma pancada, e o São Paulo começou muito mais a ficar preocupado com essa dor do que propriamente com acelerar o processo de recuperação. Acelerar no sentido de jogar o jogador para transição, para o campo, para acelerar. Não, o São Paulo teve um cuidado muito mais na parte de fisioterapia e de refis com o atleta do que propriamente com o campo. Então, como ele perdeu boa parte da preparação pro jogo contra o Sport, pro jogo da Libertadores, optou-se então por segurar um pouco o jogador e tê-lo inteiro, de repente, a partir da segunda rodada do Brasileiro, segunda rodada também da Libertadores da América. Daqui a pouco, inclusive, vai chegar um momento em que você vai ter Brasileiro no meio da semana, quarta e domingo, quinta, sábado, quinta, domingo, quarta e domingo. Então, assim, o São Paulo sabe que vai ter uma maratona aí de 20 jogos, São 20 jogos até a parada pro Mundial, 12 jogos de Brasileiro, 6 jogos de Libertadores e 2 jogos de Copa do Brasil. Então, são 20 jogos aí pro São Paulo ter essa retomada aí da temporada, ou o início dessa temporada importante. Então o São Paulo entende que o Lucas Moura precisa estar inteiro e até por isso dá um passo atrás. E por isso Lucas está fora então da estreia do Campeonato Brasileiro e muito provavelmente da estreia lá na Argentina contra o Talleres. Lembrando que no ano passado, contra esse mesmo Talleres, fora de casa, o Lucas Moura teve uma lesão grave, teve uma lesão séria, Ficou um tempo parado. Assim como o Rato e Rafinha naquele jogo se machucaram, o Carpini era o técnico, vocês vão lembrar muito bem. Então o São Paulo vai fazer esse tratamento
momento não é uma coisa que preocupa, meu Deus, que grave, ele vai ficar 1 mês, 2 meses fora, é uma lesão como o Pablo Maia, precisa de cirurgia. Não é o caso, mas requer atenção pela dor que o jogador sente do trauma no joelho. E isso o São Paulo vai acompanhar, já está acompanhando de perto. Em relação ao Luan, vamos lá. Ele foi reintegrado, né, vamos dizer assim, mas não é uma reintegração para ir para a lista de relacionados agora, neste momento, né, num primeiro momento. O Luan volta a treinar nos horários dos demais, ou seja, ele vai cruzar os outros atletas, vai ter o mesmo horário dos outros atletas, tipo os atletas titulares, quem vai para jogo, quem vai para relação. Mas o Luan vai treinar na parte da transição. Então, por exemplo, os jogadores estão na transição física, daqui a pouco vai estar o Lucas Moura, tá lá o Luan naquela turma treinando com bola, treinando normal. Não vai estar treinando ali para buscar vaga no time titular. Então, num primeiro momento é uma transição, recuperando forma física, recuperando o condicionamento, e aí o Zubeldia vai decidir se utiliza o jogador ou não no determinado momento da temporada. Então, é uma reintegração. Ainda não dá pra gente cravar, tá reintegrado e vai jogar e vai ficar à disposição. É uma situação que a gente precisa ainda acompanhar como é que vai se desenrolar esse período em que agora ele vai trabalhar e vai treinar no horário dos demais jogadores. Falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Dorival Júnior. Técnico muito ameaçado de demissão, pode ser dispensado nessa sexta-feira e já dá para dizer que ele virou um fantasma para Luiz Zubeldia. Dezenas, centenas, milhares de torcedores do São Paulo nas redes sociais já se manifestaram a favor da troca. Sai Zubeldia, entra Dorival Júnior, mas calma. São Paulo não fez contato com o Dorival e nem o fará se o Dorival cair nessa sexta-feira. A decisão do departamento de futebol, em conjunto com o presidente Júlio Casares, é de permanecer com o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise de resultados. Se o Zubeldia tropeçar no Brasileiro ou na Libertadores, e por tropeçar é uma sequência de tropeços, 2, 3 jogos sem vitória, aí sim o nome do Zubeldia passará a correr risco e o Dorival será uma lembrança. Técnico que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira na virada de 2023 para 2024 em alta, com o título da Copa do Brasil. Até por isso, todo mundo adora o Dorival, tanto no centro de treinamento quanto no Morumbi. Nas redes sociais, o nome do Dorival é unanimidade. O presidente Júlio Casares entende que o Zubeldia merece uma sequência de trabalho e está descartada a demissão caso o Dorival caia de forma imediata na seleção brasileira. Vai haver a necessidade de uma sequência de resultados ruins para que o Zubeldia seja dispensado. E essa saída do Dorival pode acabar gerando uma bola de neve no futebol brasileiro. É que além de ser um fantasma para o Zubeldia, o cargo do Dorival também se torna uma ameaça para o Palmeiras. O Abel Ferreira é um dos cotados. Felipe Luiz da mesma maneira no Flamengo. Embora a gente já tenha contado de forma definitiva que o nome dos sonhos da CBF hoje é o de Carlo Ancelotti. Técnico italiano que dirige o Real Madrid, voltou a ser contactado, mas, como da outra vez, o Ancelotti condicionou sua ida para a seleção brasileira ao fim da atual temporada. A temporada só termina para o Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, que termina em julho. E agora vamos falar do São Paulo. O Lucas ainda não se recuperou de um trauma no joelho direito, provavelmente vai desfalcar o São Paulo nas estreias do Brasileirão e da Libertadores. Arnaldo, desfalque ruim, hein, pro São Paulo, logo de cara. Já esperado aqui Vamos ouvir o que ele falou antes. Exato. Vamos lá. É difícil porque a gente teve um tempo bom aí para se preparar, né, para preparar o time, para treinar variações de jogadas, de sistemas. E infelizmente eu não pude estar presente. Mas são coisas que fazem parte do futebol, né? Focado aí totalmente na minha recuperação, tratando bastante, né, para poder voltar o mais rápido possível, mas tem que respeitar o processo, né? Não adianta forçar, né? Mas eu acho que o time vai chegar preparado aí para esse início de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. Vou estar na torcida e treinando bastante para poder voltar bem, né? Que é o que mais importa, né? Tá aí, Arnaldo. Lucas se machucou na semifinal contra o Palmeiras, bateu o joelho, não se recuperou até agora. Desfalca o São Paulo contra o Sport, já é um problema logo de cara e não deve jogar nem quarta-feira contra o Tajeres. Só uma coisa, bateu o joelho, qual é o agravante? O que aconteceu? Aquela jogada em que ele
arranca e é meio derrubado por 2, 3, naquele bololô e tal, né? Tipo um rugby ali. Ele, na queda, ele bate o joelho no chão e ainda cai, não sei se o Mikael ou algum outro foi o jogador Martínez que caiu em cima dele. Nossa o Martínez, Senhora. quase arrebentaram o cara desse Martínez tamanho. caiu em cima de você. E ele bateu o joelho com tudo no chão, né? E ele ainda tentou... Mas não pegou ligamento, nada. Não, porque é uma pancada como se você caísse no cimento e não na grama, certo? Entendi. Você entende? Agora, já era desde da pancada 4 meses não, isola, 4 semanas de recuperação, né? Então, era tipo um mês fora. Já não contava com ele para essa primeira semana. E como ele disse, né, nesse evento na ESPN, a questão é que, além de não estar pronto para o jogo, ele não pôde treinar esse tempo todo, né? E acho que o Zubeldia, nesse tempo, ele fez lá um jogo-treino. O elenco do São Paulo vai começar essa situação agora. Vai ser desafiadora. Eu não sei se jogam contra... O elenco é mais velho, tipo o time no Mancini do Tironi. Eu não sei se jogam no sábado todos que vão jogar na quarta. Em Córdoba. Porque Córdoba, Talheres não tem... É como foi o ano passado. São Paulo, no primeiro tempo, lá tinha perdido 3 jogadores machucados, né? Mas no final a decisão acabou ajudando muito, né? Trouxe para sábado, deu um dia a mais. Deu um dia a mais, né? Foi mas fundamental. Eu imagino que o Zubeldia vá com um time contra o Sport, não totalmente diferente, mas vá com alguns jogadores contra o Sport e faça 2 ou 3 mudanças contra o Eu também acho que Talheres. não, porque é muito Acho que tempo não, porque ele parado. ficou um tempão agora parado. Não, né? mas acho que eu imagino que alguns jogadores, até Você não pela acha que ausência do Lucas, ele escolha um ou outro. Porque se um você ou pegou outro, 10 bem. dias de data Um ou FIFA e outro. deixar os caras depois até quarta, mais 4, Tô dizendo o vira seguinte, 15 tô dias dizendo o sem seguinte, por jogar, exemplo, né? Ferrarese acabou como titular, como terceiro zagueiro. Jogou os Jogou 2 jogos lá. na Venezuela. Então, aí Talvez tudo ele bem, não aí jogue. não, aí tudo bem. Talvez ele não jogue contra o Sport e jogue. Aí sim, na mas Argentina. não pela sequência de Isso. jogos. Talvez. Não, e não Né? é A só isso. sequência dele. Não é só isso, na minha visão. O Sport, você é mandante em casa, você sem ganhar. Eu cito o exemplo da lateral esquerda. O Wendel e Enzo Dias. Muito possivelmente o Wendel joga contra o Sport e Enzo Dias joga contra o Talheres. Ah, sim, aí, mas Um aí defende melhor, aí o uma- outro ataca melhor. Aí Uma também é uma fartura questão de um- tática que Também entra, é questão né? tática. Uma farturazinha numa posição específica, aí tudo bem. Aí ocorre, aí ok. Mas pra Uma vaga do farturazinha Lucas, não, é a única farturazinha, né? pra vaga do Lucas joga o Luciano? Luciano, entendeu? Isso, é completamente diferente, né? É outro tipo de jogador. É diferente. Isso. Agora ele andou treinando de volta com a linha de 4, né, Arnaldo? Isso foi a formação do jogo-treino, mas eu imagino que ele vá, até pela quantidade de opções. Hoje, tirou o elenco do São Paulo. Não tem muita opção no lado e não tem muita opção no meio. O que reforça a possibilidade de jogar com linha de 3 zagueiros. Embora tenha Luiz Gustavo. Embora tenha o Luiz Gustavo. Né? volta. Luiz Gustavo não pode ser o zagueiro por dentro, como volante? Até pela idade que Sabe ele que o tem? nosso companheiro Wilsinho, que é comentarista, ele defende isso. Sugeriu isso? Ser um híbrido entre 3 zagueiros e volante. Essa posição toda vez me faz lembrar dele. Copa de Edmilson. Edmilson, né? Me faz lembrar Edmilson. Eu acho que isso... Não, mas aí ali era diferente, né? Porque o Edmilson já tinha 3 zagueiros, né? Não, tinha 2, verdade. Ele entra, e Desculpa, ora era zagueiro e ora era volante. Isso, desculpa. O Zubeldia deu uma entrevista lá para o André Hernan, que vai no ar lá no UOL, e ele, entre outras coisas, ele foi perguntado sobre a questão da base. E aí os assuntos se misturam, porque ele falou o seguinte: vamos falar que você não usa a base, por que não usou no Campeonato Paulista, que é uma das críticas a ele. Daí ele foi na bola de segurança, falou assim, no Paulista tudo bem, a gente podia até ter usado a base, só que aí o time empata um, perde outro, começa uma pressão, o cara vai com a tropa de choque, meu amigo. Aí é assim que não tem essa, vou pôr o Rian Qualquer aqui um faria, né? E isso atrapalhou a vida dele. Sim.
né? Ele poderia ter testado mais gente da base, não testou e disse que agora vai naturalmente testar, porque o elenco tem muita gente da base, 30%. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então saiu a real dívida do tricolor do ano passado. Só no ano passado, né, galera? O São Paulo ficou no prejuízo de 289 milhões de reais. A maior dívida, né, pessoal, em um ano da história do São Paulo. E a dívida bruta, né, do tricolor total está chegando a quase 1 bilhão de reais. Cerca de 969 milhões de reais, né, segundo Jorge Nicola. Então não dá para entender, né, galera? O presidente do São Paulo, quando assumiu, falou do Leco, que tinha deixado uma grande dívida, que não sei o quê. E só na gestão Casares, a dívida do São Paulo deve chegar a quase 400 milhões de reais, né, galera? Então ele vem sempre dando boas entrevistas, falando que o São Paulo está se reestruturando, que não sei o quê. Vamos ver agora, né, galera, que o São Paulo aprovou o fundo de investimento, que vai ter um investidor na base também, provavelmente. O São Paulo também estendeu seu contrato com a Superbet. Então vamos ver se as coisas vão começar a melhorar. Porque os torcedores têm sim que começar a cobrar, né, a diretoria do São Paulo, o presidente do São Paulo, mas também o treinador do São Paulo. Porque, na minha opinião, se o Zubeldia tivesse começado a utilizar mais esses garotos da base, como o William Gomes, por exemplo, no passado, ele não tinha sido vendido por apenas 55 milhões de reais. Até porque a gente viu o Flamengo se reestruturar no passado, mas muito, né, pessoal, se passa pelas vendas de jogadores. A gente não pode esquecer que o Flamengo vendeu o Lucas Paquetá, o Vinícius Júnior, o Renier, por valores enormes, né, pessoal, e conseguiu pagar boa parte das suas dívidas também. Agora a gente vê o Palmeiras, que vendeu o Estevão, o Endrick, até o zagueiro Vitor Reis, né, galera, por mais de 200 milhões de reais. Então, por que o São Paulo não consegue fazer isso? Então, precisa-se de um treinador que comece a utilizar mais esses garotos. O Rian Francisco, né, o Ferreira, o Alves, o Mike. Precisa começar a jogar, né, galera? Para o São Paulo tentar fazer boas vendas no futuro e tentar tirar um pouco dessa dívida enorme. E, na minha opinião, se o São Paulo não mostrar uma grande evolução agora na estreia do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o Zubeldia tem sim que ser demitido. Alguns comentaristas falam, né, que o dirigente entende que precisa dar mais tempo para o Zubeldia. Ele já vai fazer quase um ano, né, galera, no comando do São Paulo. Para que mais tempo? Já foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado. Esse ano do Campeonato Paulista. Então, acho que o São Paulo precisa começar a mostrar evolução. É um time que não vem jogando muito bem. É muito mal treinado, na minha opinião. E o São Paulo precisa começar a fazer mudanças, né, galera? Se o Zubeldia continuar não utilizando a base e o São Paulo jogando futebol tão ruim desse jeito. Porque depois que foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, aí não adianta mais nada, né, galera? E depois de muito tempo, o São Paulo volta a campo amanhã pela estreia do Campeonato Brasileiro. O tricolor joga em casa contra o Sport. E para esse jogo, né, pessoal, o São Paulo não vai ter o meio-campista Lucas Moura, que ainda está sentindo o joelho, mas o Caleri, né, pessoal, deve ir para o jogo. O Zubeldia deve mudar a formação do São Paulo e jogar com 2 zagueiros, não 3, né, galera, como vinha jogando antes. Então a provável escalação do São Paulo, né, segundo o GE, deve ter Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Luiz Gustavo, Alisson e Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e Caleri. E essa escalação do Lucas Ferreira, então, né, galera, vamos ver se confirma. Aí já é uma prova que o Zubeldia vai sim começar a utilizar a base, mas vamos ver, né, pessoal, até porque é uma provável escalação. Então o São Paulo enfrenta o Sport amanhã pela estreia do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo pagou boa parte da dívida, né, que tinha com o Grêmio pelo atacante Ferreirinha. O tricolor pagou cerca de 8 milhões de reais, ainda falta cerca de 6,3 milhões de reais para quitar, né, pessoal, a dívida com o tricolor gaúcho. Com isso, o Grêmio não foi adiante, né, na decisão de acionar o São Paulo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Então o São Paulo conseguiu, né, pessoal, pagar boa parte da dívida que tinha com o Grêmio pelo atacante Ferreirinha. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal
e até a próxima!